substituto para o Gabigol. Valeu, pessoal. O Flamengo segue na busca por reforços para essa temporada. Busca ali especialmente um substituto para Gabigol no ataque, até porque Pedro está lesionado, só deve voltar no meio do ano. Então, o Flamengo busca essa alternativa, um substituto para Gabigol. A diretoria sabe que tem que puxar os cintos ali na questão financeira. A transição entre uma gestão e outra deixou o caixa mais baixo. Então o Flamengo sabe que tem que, além de encorpar o caixa, ser certeiro na contratação de um novo jogador. Então o diretor técnico de futebol, José Boto, observa o mercado com muito carinho e atenção para tentar ser certeiro nessa nova contratação. Então o Flamengo observa de forma atenta e muito blindado. O Flamengo, as questões estão vazando mais de fora para dentro. Então o Flamengo mantém esse novo perfil de não dar tantos nomes assim para trabalhar em silêncio e aí anunciar um novo jogador. Questão do Fabrício Bruno, o Flamengo negocia com o Cruzeiro, subiu um pouco mais a proposta inicial, que era de 5 milhões de euros por 50% do valor, agora chegando ali a 7 milhões de euros por 70% do percentual do atleta, colocando ali um bônus nessa situação. Então o Flamengo trabalha a saída do Fabrício Bruno, Felipe Luiz já voltando da Europa, onde passou as férias, vai trabalhar com jovens, tem o garoto Cleiton também, então tem a dupla de Léo Ortiz e Léo Pereira, o Iago também, que foi capitão do Sub-20, Flamengo apostando na garotada, reapresentação do elenco principal nesta quarta, no Ninho do Urubu, e aí na sexta-feira viagem para a pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos. Muito bem, um Flamengo em busca de substituto para o Gabigol e tem um nome que pode estar pintando lá no Flamengo e esse nome pode ser o Juninho. Está vindo do Azerbaijão, está negociando a contratação do atacante do Qarabag. Ele estava acertando a ida dele para o Sevilha da Espanha, mas chegou agora o Flamengo no negócio e mexeu com o atacante. A gente não sabe muito bem quem é o Juninho, estamos pesquisando ainda sobre a vida dele, mas a gente mostra os números dele nas últimas temporadas. Olha, ele tem 28 anos, ele passou por o Atlético entre 2015 e 2020, né? Foi um jogador emprestado para Guaratinguetá, Portimonense, Brasil de Pelotas, Novo Horizontino, Figueirense, Vila Nova, Estoril, Chaves e agora está no Qarabag. Ele foi revelado pelo Atlético Paranaense e aí, ó, não tem os números de jogos de titular e gols, mas na última temporada dele foi a melhor temporada. Se fizermos a comparação, estamos fazendo uma pesquisa. Temporada. Quantos gols? Na última, 31. Na penúltima, 11. É isso. E aí ele foi aumentando esse número de gols. André Kfouri, o que chama mais a atenção é pensarmos no Juninho, que é um jogador pouco conhecido aqui no Brasil, como ser esse jogador substituto do Gabigol. É uma maneira de mercado diferente que esse Flamengo vai passar a fazer? Pois é, né? A manchete está pronta, né? Como que um jogador que a maioria das pessoas não sabe quem é, vai substituir o Gabriel Barbosa, um dos grandes ídolos da história do Flamengo. Uma coisa não necessariamente quer dizer a outra. O Flamengo está olhando, o Flamengo está analisando o mercado. Quando um jogador que a gente precisa ir pesquisar, como o caso do Juninho, aparece em possíveis negociações ligadas a um grande clube brasileiro, alguém está fazendo um trabalho que é meticuloso. E isso não significa que o jogador vai ser contratado e se chegar aqui vai se mostrar uma tremenda de uma surpresa, uma contratação de oportunidade absolutamente espetacular. Assim, as coisas, elas não são, né? Elas não se vivem entre o 0 e o 1 milhão. Uhum. Muita coisa está no meio disso e o Flamengo certamente está olhando outros jogadores para o mesmo setor, eventualmente com as mesmas características ou semelhantes, para o mesmo tipo de função. Substituto para o Gabriel Barbosa não será possível encontrar, a não ser que o Flamengo contrate de algum lugar um atacante consagrado, famoso, que seja conhecido em todos os lugares. São poucos os nomes que preenchem todas essas casinhas e eles não estão disponíveis para nenhum clube contratá-los. O Flamengo não é diferente dos outros nesse quesito. Então, não acho que o Juninho seja o substituto, o provável potencial substituto do Gabriel Barbosa. Acho que seria muito ruim para ele que
que se pensasse nele com esse tipo de contexto. Mas vamos ver, né? Se o Flamengo primeiro vai contratá-lo e que tipo de jogador ele é. O que a gente viu aí é que ele atuou em diferentes partes do mundo, tem uma carreira bastante dinâmica, dá para falar isso. É muito cedo para falar sobre essa maneira de contratar, nova maneira de contratar dessa nova diretoria do Flamengo, Zupa. E quando pensamos no Juninho do Carabag chegando e ser esse jogador que pode substituir o Gabigol, o nome falado para substituir o Gabigol, podemos pensar também na maneira como o Botafogo traz os seus jogadores. Alguns são consagrados, outros a gente não conhecia. Como o Palmeiras fez também. Sim, e assim porque o torcedor ele é engraçado, né? Porque, claro, o torcedor não tem obrigação de ser racional, mas é engraçado. Porque quando acontece o que aconteceu com o Botafogo, por exemplo, que foi lá, observou o Igor Jesus, fim de contrato, contratou o Igor Jesus. E aí o Igor Jesus estoura, o torcedor de outro time fala, tá vendo? Esses caras observam. A gente tá aqui gastando dinheiro com um monte de cara que fica no come e dorme, não joga nada. Pô, tem que ter... Sabe, tem que ter essas sacadas. Como é que eles fizeram isso e a gente não? Aí quando o seu time vai lá e contrata um cara que você não conhece, você fala, pô, mas quem é esse cara? Como é que ele vai chegar e vai jogar aqui no meu time? Isso é o torcedor. E é claro que um time do tamanho do Flamengo, com a ambição esportiva que o Flamengo tem, não vai viver só deste tipo de contratação. Sim. Mas isso faz parte, né? Contratar jogadores que você está observando. E o mundo do futebol, ele é infinito nesse sentido. A gente cansa de ver jogadores brasileiros, de repente pinta o Rafinha no Leeds United. Ninguém nem sabia que era o Rafinha. Hoje ele é o 10 do Barcelona, titular da seleção brasileira, joga pra caramba. E assim é o futebol. Existe uma infinidade de jogadores que saem muito cedo daqui, sem destaque, e que estão desbravando outros centros. Cabe aos clubes ter um departamento de observação competente para saber identificá-los, fazer bom negócio. Como cabe ao clube se organizar financeiramente para dar as grandes tacadas e contratar os grandes jogadores. O Flamengo, nos últimos anos, se notabilizou por fazer grandes contratações, geralmente as mais badaladas do mercado. Muitas delas funcionam, outras deixam um pouco a desejar em cima dessa expectativa criada. É preciso diversificar. Não acho que o Juninho vai chegar e, num primeiro momento, transformar o Flamengo, mas é uma observação que talvez dê certo. E para usar o trocadilho que eu não consegui não usar, se fosse para contratar só peixe grande, o Flamengo não buscava o Boto. Buscava um outro profissional, né? O José Boto, brincadeiras à parte, é um cara de observação de mercado. Ele conhece o mercado, inclusive de jogadores brasileiros. Você gostou, né? É porque eu pensei no Tubarão, entendeu? Eu pensei no Tubarão. O José Boto é um cara conhecedor de mercado e ele trabalha assim, sempre trabalhou assim. Por exemplo, quando ele era do Shakhtar Donetsk, ele identificou infinitos talentos no futebol brasileiro, veio aqui, levou vários deles para o Shakhtar e ganhou títulos importantes, Copa da UEFA, jogou Champions no futebol ucraniano. Então, é uma diferença de metodologia. Sim. Não vai ser só essa, mas é um outro tipo de olhar para o mercado e pode ser interessante. E é esse momento, então, que o torcedor do Flamengo deve olhar para o Boto e pensar, é uma maneira diferente, mas vamos confiar nesse profissional? É preciso deixar as pessoas trabalharem antes de emitir opinião, né? E no futebol tem o pessoal que entra em campo e o resultado é imediato. Esse jogou bem, esse jogou mal, esse jogou mais ou menos. No nosso imediatismo, né? A crítica ou elogio automático e definitivo, mas as coisas são definitivas a cada rodada. Sim. Como se joga muito, a gente vive nessa gangorra. Mas as pessoas que estão fora do campo, por trás dos grandes holofotes, é preciso deixá-las trabalhar também. O resultado vai mostrar muita coisa a respeito das decisões que elas tomam e da maneira que elas têm em relação aos seus métodos. O Flamengo trouxe um profissional, como disse o Gustavo, que tem a sua forma de trabalhar. Ele está vindo ao Brasil, ele precisa aprender uma série de coisas, não no sentido de aprender de fato do zero. Não, ele precisa entender como as coisas funcionam aqui, mas o grosso da função dele, aquilo que se pede que ele faça, é observação de jogadores para serem contratados e servirem ao time do Flamengo. Então, vamos ver como o José Boto vai se dar fazendo o trabalho dele primeiro.
Vamos seguir o Sport Center falando agora de... O Flamengo tem algumas prioridades para essa janela, a gente já chega lá. Mas eu vou começar por esse assunto, Zinho. É um jogador de menos de 30 anos. A gente tinha falado aqui durante essa semana que o perfil para substituir o Gabriel não seria necessariamente de um jogador com o número de vitórias do Gabriel, de expressividade no futebol brasileiro que o Gabriel tem. E aí a gente está mostrando para quem está em casa e não conhece, o Juninho. E por onde ele já passou, né? 2015 a 2020 jogou no Atlético Paranaense, depois passou por Guaratinguetá, foi para Portugal, voltou para o Brasil, no Brasil de Pelotas e Novo Horizontino, Figueirense, Vila Nova, e aí saiu de novo, Estoril, Chaves e agora o Karabag do Azerbaijão. Zinho, eu entendo que esse nome não é um nome para titularidade, é um nome para... O Pedro em forma, o Pedro em condição de jogo, ser um bom banco. Você vê diferente, Tetra? Olha, assim, até por não conhecer o atleta, eu vou ser bem sincero aqui, como eu sempre sou. Não vi jogar. Não me lembro dele no Brasil jogando. Apesar que tem 28 anos, aí o currículo mostrado aí, ele jogou por vários clubes no Brasil também, mas eu confesso que não dá nem para me analisar taticamente, tecnicamente, o que eu acho do atleta. Mas se o Felipe Luiz pega o telefone, porque na matéria está assim, se o Felipe Luiz, o treinador, pega o telefone e liga para convencer ele, porque acho que ele tinha uma proposta do Sevilha para vir para o Flamengo, Exato. Eu confio no Felipe Luiz. Eu acredito no Felipe Luiz pelo conhecimento que ele tem de futebol, né, pela preparação que ele fez. E é claro que o novo diretor deve ter um mapeamento. Né? Porque, como ele disse que tudo vai passar por ele, que é uma gestão bem profissional e tem que agir do jeito que ele quer, acredito que as conversas são inúmeras com o Felipe Luiz e eles estão analisando, o mercado analisando, e chegaram nesse nome. Então, conhecendo na experiência de um ex-jogador, agora treinador há pouco tempo, do Felipe Luiz, e pela capacidade do novo diretor, que vem de fora e está mapeando esse mercado todo, eu estou acreditando que deve ser um bom jogador para suprir essa ausência do Pedro até o meio do ano. Como o Pedro vai voltar, o tempo que ele vai levar para se readaptar, para entrar no ritmo, vai demorar um tempo. Então, ficar só com o Carlinhos, que não agradou o torcedor e que vai ter uma oportunidade no início do Campeonato Carioca, e o Bruno Henrique improvisado de centroavante, apesar que eu acho que ele vai bem ali, mas não é a posição dele, eu acho que assim tem que ser feito um investimento. Agora, eu vou pelo valor. Pela matéria, eu vi que é 5 a 6 milhões de euros, não é isso? É isso eu confirmei. Entre 4 e 5 milhões. Aí, eu vou o seguinte, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Alejandro, não ficou no Vitória por causa desse valor. 5, 6 milhões de euros. É mais novo, 25 anos, vai fazer agora no dia 12 de janeiro. Eu acho que era uma investida mais certa, porque o cara mostrou no Campeonato Brasileiro, jogando pelo um time que da zona intermediária, fez uma campanha brilhante e terminou ali artilheiro do campeonato. Pelo valor que eu estou falando. Poderia tentar, não sei se o Bragantino quer mais vender por esse valor. Era a cláusula com Vitória da Bahia. Mas é mais ou menos esse valor, pela idade, pelo que demonstrou no Campeonato Brasileiro, acho que era uma aposta mais direta, mais certa, na minha opinião. Agora, Felipe Luiz conhece, né? Ele que sabe o elenco que ele precisa. Não é um investimento barato, 6 milhões de euros. Não sei o salário que vai vir. E eu vou para um outro ponto, para passar para os meus companheiros. O Gabigol tinha uma briga com a diretoria anterior. Se você pega 6 milhões de euros, converte para os números reais, dá quase 38 milhões de reais. Se você divide isso por 2 anos de contrato, porque o garoto que vai vir vai ganhar também salário, além do passe. O Gabigol ficava por mais 2 anos. A questão, acho que talvez o Gabigol já tivesse acertado com o Cruzeiro antes dessa diretoria efetivamente assumir e pensar em fazer qualquer negócio, né? E o Gabriel, antes mesmo da virada do ano, fala que
a palavra dele ele vai cumprir, dando a entender que o contrato dele já estava firmado com o Cruzeiro e que ele ia para lá. Mas, assim, é um ponto. Não fizeram proposta para ele, Dani. Não fizeram proposta para ele, você me desculpe. Mas, não fizeram. A minha ele fala impressão... isso, mas se a diretoria que ganha a eleição vai nele e faz uma proposta, você acha que ele não ia estudar, não ia olhar para essa proposta? Eu acho que a relação estava muito desgastada. Eu estou falando pelos números que tá. Mas acho que é o que a Dani falou. Eu tenho a impressão, e aí até olhando para o final de temporada do Flamengo, para as próprias reações do Felipe Luiz, que talvez o próprio Felipe Luiz não fizesse questão da permanência do Gabigol, por melhor que ele seja. E acho que ninguém discute a qualidade do Gabigol. Eu acho que a saída do Gabigol acaba sendo positiva para ele, Gabigol, para ver se ele retoma o seu melhor futebol. E para o Flamengo, nesse aspecto, né? Quer dizer, no aspecto de que, do jeito que estava, não estava sendo, acho que, produtivo e valendo a pena, pelo que custa o Gabigol, para nenhum dos dois lados. Dito isso, me parece que a busca do Juninho como substituto... Dito isso aqui é placar, hein? Dito isso é placar? Você quer dar o placar do primeiro jogo do Carioca? Não tem dito... Posso até dar, porque não tem muita relevância, né? O placar do jogo... O jogo do Botafogo. Exatamente. Mas eu acho... Desconcentrei o Jean. Eu acho que assim, cara, o Juninho, primeiro me chama atenção, porque assina embaixo tudo que o Zinho falou em relação a fazer avaliação sobre a qualidade do Juninho, não temos condição de fazer. Acho que nenhum de nós aqui tem acompanhado o Juninho nem no Carabag, nem nos clubes anteriores pelos quais ele passou. Estoril, Chaves... Porém, chama atenção... Tem gol aqui passando, ó. Quem quiser ficar de olho, são os gols do Juninho. Acho que chama atenção a mudança de perfil de contratação. Isso é indiscutível, porque na gestão anterior foi raríssimos os casos em que o Flamengo contratou um jogador e a gente não sabia exatamente quem era esse jogador, de quem se tratava, jogadores grandes, jogadores renomados, jogadores caros. Então me parece que vai ter uma mudança de perfil de contratação e nesse caso específico, vou te falar, assim, aí vamos ver, né? Se as escolhas estão sendo corretas ou não, se esse trabalho de garimpar jogador vai ser bem feito ou não por essa nova gestão, mas é uma mudança de perfil e me parece que nesse caso faz sentido você não contratar um medalhão. Porque você tem talvez o melhor centroavante do futebol brasileiro. Não adianta contratar um outro camisa 9, que é uma posição muito específica. Sim. Então, se você contrata um outro Pedro, vamos dizer assim... Ele não pode abrir para o lado do campo para jogar com o Pedro, exato. Até porque já tem muito atacante de beirada no Flamengo. Então, faria até sentido... E exatamente, o Flamengo também tem muito atacante de beirada. Então, se você quisesse contratar um medalhão, poderia até fazer sentido você dizer, não, tudo bem, eu vou contratar um cara que pode jogar como 9... mas que pode jogar em outras posições. É o caso dele. Não, é o caso dele. É o caso Juninho do pode Juninho. jogar aberto. Então, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é, não faria sentido você contratar um medalhão centroavante apenas, porque dois centroavantes, normalmente 9 jogam juntos no mesmo time. Talvez um cara que uma outra posição, você até poderia contratar um cara maior. Mas aí você vai olhar para as beiradas do Flamengo. Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Michael, Plata. Só que já tem 4, Plata 5, e não são caras pequenos. Não são. Então, assim, não existe essa necessidade da grande estrela. Gonçalves, eu acho que é melhor para o Flamengo até ter jogadores que vão topar melhor, aceitar melhor uma posição de coadjuvante, de esperar a oportunidade e de eventualmente mostrar o seu valor, do que trazer mais uma estrela para não jogar, porque se fosse um 9-9, provavelmente o Pedro seria o titular de qualquer maneira. O meu ponto, Pascoal, de observação, eu não tenho nenhuma crítica a fazer diante desse nome, até porque eu não conheço, não vi jogar, mas esse meu ponto do Flamengo é muito ciente. É o Pedro voltar e entrar em forma, seria mais um jogador desconhecido da torcida e sem... o status de medalhão, como o Jean diz, para dar conta do recado. Então, me parece arriscado no sentido de que qualquer coisa que saia da rota, não encaixou, jogou 3 jogos mal, a crítica em cima não só do jogador, mas dessa mudança de postura da diretoria, ela vai ser alta. Antes de mais nada, boa noite para você, pro Jean. Você não tinha dado boa noite até agora? Um pouquinho de educação, né? Da minha parte, porque às vezes as pessoas pensam que a gente... boa noite pra ele? A gente só briga, mas... Tomei a canelada aqui, hein, eu quero dizer para vocês o seguinte,
É que ele esqueceu que deu boa noite. Para mim... Não dei boa noite ainda, eu dei agora. Para mim, fica assim um grande vazio. Se emocionou com o Flamengo. É um grande vazio. É um grande vazio. Diretoria nova, precisa de um centroavante, a torcida esperando uma grande contratação, traz o Juninho do Karabag. Tenta, né? Ainda. É um grande vazio. É um grande vazio. Mas acho que a torcida do Flamengo tinha expectativa de um nome à altura de Gabigol? Eu imaginava o seguinte, nem 8, nem 80. O Juninho, com todo respeito ao Juninho, ele não tem a estatura do Gabigol. Não tem. Né? O Juninho não tem a estatura do Gabigol. Não vamos nem começar a falar o que o Gabigol fez e o que o Juninho poderia ter feito. Né? A gente não dá para colocar nesse sentido. Eu esperava mais. Então, mas a minha dúvida diferente. É mais quanto? Numa escala de mais? Sim, mais gente, altura de Gabriel? Vamos simplificar o quadro. O Flamengo tem o melhor centroavante do futebol brasileiro. Perfeito. Que a gente tem que ver como vai voltar da lesão. Vai voltar voando, porque é o Pedro. O Pedro vai voar, porque é um gigante, é um monstro de centroavante. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Pedro vai... E o Pedro é diferente dos outros, porque ele tem o perfume que a bola gosta, a bola vai bater, ela vai voltar e ele vai fazer o gol. Ele tem o perfume que a bola gosta. Primeiro ponto. Segundo ponto. Para chegar uma diretoria, um presidente novo, para dizer que chegou e tal, que tá ali, e tem que chegar, e tem que demonstrar, assim, a torcida tem que analisar e falar, poxa, estamos querendo, entendeu? Poxa, tem alguém para rivalizar com o Pedro. Poxa, não vamos sentir falta do Pedro. Então, isso cria um grande vazio para a torcida do Flamengo. Frustra uma expectativa para a torcida do Flamengo. Espero que o Juninho chegue, que ele possa jogar bem, que ele possa desenvolver um bom futebol e possa ser o jogador que o Flamengo precisa. Espero isso. Mas não é a expectativa da torcida do Flamengo. Mas você não acha que um centroavante grande poderia criar um problema? Não precisa ser um centroavante gigante. Não precisa ser. Não precisa recuperar o Ibrahimovic para ser o centroavante. Nem precisa ser o Lewandowski. Mas alguma coisa no meio termo. Precisa de alguém do nível do Pedro. Aí então você vai estar concordando com o Tetra. Está concordando com o Tetra. O Tetra citou o Alejandro, por exemplo. Por exemplo, eu não estou... Se eu concordar com o Zinho, é um grande prazer para mim. Você sabe que para mim concordar com o Zinho é uma grande alegria. Mas nem sempre isso é possível, porque... Fica à vontade. Mas eu vou dizer para você... Mas o Alejandro não é do nível do Pedro. Eu até entendo que o Alejandro seria uma boa alternativa. Agora... O nível do Pedro não existe no futebol brasileiro. No futebol brasileiro não. Tem que ter criatividade e buscar um jogador com um nível semelhante no mercado internacional. Não é do mesmo nível, mas é mais conhecido do público aqui. Sim. O cara foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Nesse aspecto... Eu fui pela parte administrativa, pela grana. Desculpa, Pascoal. Pela grana. O valor que está sendo falado sobre a possível contratação do Juninho... É quase a mesma coisa que estava aí esse imbróglio dele permanecer no Vitória. Que acho que não permaneceu. Então, não sei se vai ser aproveitado no Bragantino. O Bragantino, se não me engano, estava contratando ou contratou o Isidro Pita, não foi? Do Cuiabá? E o Lucas Barbosa. Então, assim... Se o Flamengo fala assim, vou buscar o cara que foi o artilheiro do campeonato para ser o reserva do Pedro. Eu acho que o torcedor do Flamengo vai falar, legal, o cara foi o artilheiro. Quando o Pedro não puder jogar, ele joga. O Juninho pode vir arrebentar, como eu falei. Eu não estou questionando porque eu não sei a característica e a qualidade. Ele pode vir arrebentar, mas não é, eu concordo, não causa esse impacto. O Alejandro, se fosse possível, pelo menos daria uma... Opa, o cara já fez alguma coisa, ganhou, foi artilheiro, subiu de produção. Eu citei o nome dele, que é um centroavante que está aí. Mas ele é um bom. Eu acho que ele seria um bom nome nesse sentido de não ser... A altura do Pedro. Não ser a altura do... Porque é isso, eu acho que não pode ser mais essa lógica do Flamengo que persistia até o ano passado de só trazer medalhão. Porque talvez um outro medalhão gerasse mais problemas do que soluções nesse momento. A partir do momento que você tem um centroavante incontestável. O Alejandro não ia te criar problema.
para pegar um bom exemplo. Agora, como o Zinho falou, eu acho que a gente tem que esperar para ver o que o Juninho vai render ou não. Acho que, se ele der certo, vai ser uma grande notícia para a torcida do Flamengo, não apenas porque ele terá dado certo e vai entregar dentro de campo, mas porque talvez indique uma competência e uma capacidade que o Botafogo, por exemplo, demonstrou ter ao encontrar soluções inusitadas para resolver... Ninguém tinha ouvido falar em Igor Jesus. Os seus problemas. Exatamente, ninguém tinha ouvido falar em Igor Jesus e ele fez o que fez. O próprio Tiquinho antes pode não ter mantido o mesmo nível, mas... mas o Tiquinho tinha um grande nome em Portugal, a gente aqui não sabia aqui no Brasil, mas que ele tinha um nome estabelecido em Portugal, eu quero dizer, não são contratações óbvias, sim. São contratações criativas como é a do Juninho. Agora, eu só acho que, especificamente para essa posição, assim como para a posição, sei lá, de goleiro, em que, no caso do centroavante não é tão radical que você não possa ter os dois em campo ao mesmo tempo. Sim. Mas, taticamente, a gente sabe que são dois centroavantes. Característica de 9 tipo dentro de área. É difícil jogar juntos. Então, eu acho que, enfim, é uma alternativa. E acho, Pascoal, que também a diretoria do Flamengo não pode cair naquela de chegar... Opa, tô chegando para agradar geral, para agradar a torcida, fazer contratações populistas. Eu acho que a direção tem que olhar para as condições do Flamengo. E por condições, entenda-se, aquilo que o Flamengo tem à disposição hoje, que é um baita elenco, aquilo que ele pode gastar, que também, né, já se fala que não é para sair torrando, e aquilo que ele precisa. Então, eu sinceramente, acho que é um momento de dar um crédito para uma direção que acabou de assumir e que achou uma solução, vamos dizer, nesse momento criativa, diferente, e que depois vai ser aprovado ou reprovado. Isso vai dar um peso muito grande para o treinador do Flamengo, né? Um peso... Isso vai pesar... Peso costas largas ou peso pode ser negativo? Porque se ele está indicando... O Felipe está indicando. Não, o Felipe não está indicando. O Felipe conversou com ele, que já tinha uma proposta do Sevilha para deixar o Karabag do Azerbaijão, e pediu a ele que ouvisse o que o Flamengo tinha a dizer. Depois disso, ele ouviu a proposta e falou, beleza, eu vou com vocês, eu fecho com vocês. O Felipe foi convencido, então, provavelmente. Porque não sei se o Felipe participou do processo de procurar e mapear o jogador ou não. O papel do Felipe foi falar, cara, no Flamengo provavelmente, você vai jogar aqui, você vai jogar ali, a temporada é longa. Eu tô pensando nos argumentos que ele pode ter usado, tá? Não conversei com até porque o Felipe, nem o ninguém Pedro só vai poder jogar... Talvez Pascoal, no Mundial. Outra coisa, o Jean citou o Botafogo. Vou trazer mais um clube para o debate, porque eu acho que é válida esse olhar como uma mudança de perspectiva de ação dessa nova diretoria. A gente falou aqui que seria uma diretoria mais austera, que olharia para o dinheiro de outra maneira e que priorizaria um estudo. E para isso trouxe o Boto, né? Um profissional de fora, enfim, já com essa experiência de buscar nomes. O Palmeiras cansou de trazer nome que não era nome forte e funcionar durante muito tempo. O Botafogo, o Jean deu exemplo, também funcionou. É que eu acho que a cobrança em cima do Flamengo, a expectativa em cima do Flamengo, ela é sempre muito alta. Então, quando você ouve nomes que não estão, em tese, no mapa do que seria o ideal, isso causa uma surpresa. Mas nada impede que ele chegue em caixa. Um beijo para você também. Nada impede que ele chegue em caixa. Ele mandou um beijo aqui pra gente, você viu? Não vi. Só queria dizer para você que você acabou de dizer tudo o que eu disse. E eu acho isso muito legal. Como é que é, pastor? Você acabou de dizer o que eu tinha dito. E eu acho isso muito legal. Porque isso é uma interpretação de texto. Isso é muito bonito. Eu torço para que ele aconteça, que ele possa voltar para o Brasil e ser o jogador que ele foi na Europa e não foi no futebol brasileiro. Sem dúvida mesmo. Muito obrigado, isso me ajuda demais. Está se manifestando, hein? Quem? Sua consciência. Não, isso me ajuda demais. Agora, eu estou falando do Flamengo, gente. Eu não estou falando do meu time lá do Bala Mistura, que o Chiquinho quer arrumar um centroavante e apresenta lá uns nomes que, né, não dá. Então, eu estou falando do Flamengo. Estou falando do Flamengo. O Flamengo, né? É o time que arrasta multidões, provoca reações, um time que tem uma torcida que, se não gosta do que está acontecendo no Maracanã, você sabe como é que ela se comporta. Já teve treinador que não aguentou o tranco, já teve jogador que não aguenta a pressão. Você sabe como é que é a torcida do Flamengo. Você está dizendo que o Botafogo e o Palmeiras não estão no mesmo nível, é isso? Não, o Botafogo e o Palmeiras estão abaixo do Flamengo. Nível de grandeza de clube? O Flamengo não, grandeza de clube eu estou falando de time, de elenco. Que susto. O Palmeiras e o Flamengo, o Palmeiras e o Botafogo estão abaixo. O Flamengo tem um elenco incomparável, gente.
Não dá para comparar o Flamengo com os outros. Então, por isso, Pascoal, mas você não tinha acha que ter um centroavante. O centroavante para jogar no Flamengo, ele tem que ser graúdo. Ele não pode ser miúdo, ele tem que ser graúdo. Ele tem que ser valente, ele tem que ser o bom. O Flamengo se contenta com mais ou menos. A torcida, passeio mais ou menos, vai jogar o Carlinhos. Mas ô Pascoal, eu concordo. O Carlinhos foi contratado para isso, para ser o centroavante mais ou menos. Esse é o jogo que ele fez lá, o jogo o estádio da Pedreira. Achei que era o BAP que estava... Não, esse é o estádio da Pedreira, lá em Portugal. É um estádio maravilhoso, o estádio da Pedreira, lá em Portugal. Um estádio lindo.